Ok, vamos lá. Bom, essa é a nossa última aula, né? A última aula do semestre, sessão 4.4 também, a última aula aí do plano de ensino de vocês, e hoje a gente fala sobre funções e papéis dos bancos comerciais, ok? Então, o que significa banco, né? Qual é o nome, aliás, qual é o conceito que nós temos de banco? Então, os bancos são instituições financeiras que podem ser privadas ou públicas, que fornecem serviços financeiros à sociedade. Esse nome deriva justamente de um banco, né? De um banco de jardim, de um banco que você tem na sua casa e tudo mais, tá? Porque antigamente, né, as pessoas ficavam sentadas em bancos e era ali que eles recebiam as pessoas para fazerem aí as suas operações, né? Depositar o dinheiro, fazer alguma aplicação, trocar uma determinada quantia e tudo mais. Então, essas operações eram feitas justamente com as pessoas que estavam sentadas em bancos, né? Por isso que o nome deriva justamente disso, né? E o que o banco faz, né? Qual é o papel do banco nisso tudo? Embora a gente conheça, a gente sabe aí, né? Todos nós aí, basicamente, temos uma conta em banco, já fizemos algumas operações em bancos, mas às vezes a gente passa por cima de alguma coisa, a gente nem imagina quanta coisa o banco faz, né? O banco pode oferecer às pessoas. Então, o dinheiro que é captado, ou seja, todo o dinheiro que nós depositamos, né? Sejam elas pessoas físicas, empresa, indústria, governo, o trabalhador informal, não importa. Todas as pessoas que depositam dinheiro no banco, que são denominadas clientes, então todo esse dinheiro ele é utilizado pelos bancos para conceder empréstimos a outros clientes. Então, dessa forma, os bancos cobram juros e assim ajudam para a circulação do dinheiro. Então, todo o dinheiro que você deposita no banco, automaticamente ele pega esse dinheiro, ou ele aplica no banco, né? Ou ele aplica numa outra instituição financeira, tá? Ou ele pega esse dinheiro e empresta para outras pessoas, ou seja, o banco ele acaba trabalhando com o nosso dinheiro, né? Então, quando você deposita o dinheiro e faz uma aplicação, ele está te pagando um determinado valor nessa aplicação, que é claro, esse valor que ele está te pagando na aplicação está vindo dos juros que ele está cobrando de empréstimo para outras pessoas, tá? Os bancos, né, são instituições essenciais à manutenção do comércio, das atividades comerciais, porque além deles oferecerem serviços financeiros, eles acabam facilitando aí as transações de pagamento, oferecem um crédito pessoal, ajudando no desenvolvimento do comércio nacional e internacional, porque ele ajuda aí na circulação do dinheiro, né? Ele trabalha com o dinheiro. Então, ele põe dinheiro no mercado, ele retira dinheiro do mercado, e aí nós vamos lembrar de algumas aulas lá atrás, que dependendo de toda essa movimentação, se o juros está muito alto ou se o juros está muito baixo, o governo sempre faz uma intervenção para que o mercado possa ser regulado, não saia daquela meta, né, entre o máximo e o mínimo. Então, eu tenho um valor ali para trabalhar. Então, quando começa a sair fora deste padrão, é quando o governo faz aí um tipo de intervenção, tá? Outros bancos também surgiram a partir do século XIX, quando o progresso econômico provocado pela Revolução Industrial ajudou na criação do Banco Industrial, cuja função era de mobilizar valores altos, grandes somas, desculpe pelo alto aqui, que está errado aqui, de dinheiro para auxiliar o desenvolvimento industrial, né? Então, aqueles bancos surgiram de uma necessidade em virtude da Revolução Industrial, então começaram a vir muitas empresas, muitas indústrias, então criou-se aí a denominação, criou-se o Banco Industrial, que trabalhava justamente com valores vultuosos, com grandes somas de dinheiro, para poder girar todas essas empresas aí que estavam começando, tá? Hoje, os bancos, como nós já vimos também em outras aulas, eles são aí regulamentados, eles são regulados, né?
eles são aí auditados pelo Banco Central de cada país, tá? O Banco Central possui a função de emitir dinheiro, de captar recursos financeiros e de regular os bancos comerciais e industriais. Assim, eles estabelecem regras e controlam o sistema financeiro geral de cada país. Mas não vamos nos esquecer que, embora o Banco Central possua a função de emitir dinheiro, não é ele que emite o dinheiro a hora que ele acha que tem que emitir, né? O Conselho Nacional Monetário é que vai dizer para ele, olha, emite tanto de cédulas, né? Emite tanto de dinheiro, emite tanto de papel moeda, tá? E aí ele vai e ele emite. Ele tem essa função de emitir dinheiro, tá? Além disso, hoje já existem os chamados bancos internacionais, que concedem empréstimos a bancos centrais de países necessitados e ajudam no desenvolvimento de vários países. Por exemplo, o BIRD, né, que é o Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento. Então, este banco, que recebe dinheiro de todos os bancos, dinheiro aplicado de todos os bancos, de todas as instituições. Então, esse banco, ele é um banco internacional e ele empresta dinheiro para bancos de outros países que estejam passando por uma determinada necessidade, precisando ter um desenvolvimento, se acontecer alguma coisa, tá? Então, esse banco é que vai, através dele, que serão feitas aí todas as operações, tá? E aí, a gente falando um pouquinho aí da história dos bancos, né? Existem alguns relatos de sistemas financeiros desde a antiguidade, né? Se você assistir aqueles filmes da época do Egito, dos faraós, etc. e tal, você vai ver que ali já tinha alguém que ficava recebendo imposto, que controlava o dinheiro que entrava, que fazia uma determinada contabilidade ali, que cobrava impostos das pessoas e tudo mais, né? As pessoas faziam fila, iam lá, deixavam ali a sua contribuição, o seu imposto e tudo mais, tá? Então, já naquela época, onde os povos fenícios já utilizavam várias formas diferentes de realizar pagamentos, como documentos de crédito. Mas foi no século XVII que os bancos realmente se firmaram com o lançamento do dinheiro de papel moeda que nós conhecemos hoje, lá pelo Banco de Estocolmo. Nesta época, vários países europeus começaram a produzir aí a sua própria moeda, tá? E aí vieram também os bancos comerciais. O que faz um banco comercial? Qual é a origem do banco comercial? Muito bem. Para rastrear a origem dos bancos comerciais e entender como eles chegaram à sua estrutura, como chegaram à sua estrutura atual, evoluindo inclusive como o que se conhece como banco múltiplo, né? É necessário aí nós fazermos uma separação para que a gente possa entender banco comercial, banco múltiplo, o que acontece com isso, tá? Então, isso porque acredita-se que as atividades semelhantes a essa instituição que ela realiza hoje já eram realizadas pela civilização fenícia há cerca de 4.000 anos atrás. Então, isso de banco não é uma coisa que surgiu, né, há pouco tempo. Isso já é uma coisa que vem lá de trás, né? Já existiam as pessoas. Lembra da historinha que eu contei aí de banco? É justamente isso, tá? No entanto, não espere portas giratórias e filas que te fazem perguntar, né, se perguntar 1000 vezes se o objetivo ali vale tanto assim. Então, os banqueiros da época realizavam as suas operações de uma forma muito rudimentar, tanto que a palavra banco vem de bancada, onde eram realizadas trocas de moedas, né? Uma bancada, um banco, ficava sentado no banco, existia ali uma bancada, uma mesa, né? A pessoa, por exemplo, sentava num determinado lugar, até mesmo na rua, por exemplo, e ali faziam-se as operações, trocava-se o dinheiro e faziam as operações. É claro que, assim como hoje, naquela época também existiam ali os seguranças, os guardas, tal, que protegiam o dinheiro, protegiam a vida daquela pessoa que estava ali recebendo todo esse dinheiro. Mas essa é a história, né? Então, a história do banco não é uma história recente, mas é uma coisa muito antiga, tá? Essa palavra, assim como o uso de papéis, né, que o banco também usa muito
falar em papéis, né? Comprar papéis, comprar isso, comprar aquilo, nada mais é do que um sinônimo de títulos. Então, quando você ouviu falar o banco está negociando papéis, o banco está negociando títulos. Em vez de ele falar papéis, ele usa títulos, ou em vez de ele falar títulos, ele usa papéis. E indica a evolução do sistema financeiro ao longo dos séculos, porque naquela época se falava muito de papéis, né? Lembram-se que naquela época eu tinha casa de custódia, onde ele emitia um recibo para comprovar que você havia deixado uma determinada quantia naquele local, né? Depois, esse recibo vem a ser basicamente o cheque, né? Você deixa o seu dinheiro lá, e aí você passou a emitir um papel, você mesmo passou a emitir um papel, entregar para as pessoas, e aquele papel, aquele pedaço de papel tem veracidade, né? Uma vez conferido no banco, né, a sua idoneidade, o banco lhe paga um determinado valor que está ali escrito naquele recibo, naquele cheque, né? Mas em 1406 foi que surgiu o Banco de São Giorgio, um dos bancos mais famosos que tem na Europa, que tinha, né? Considerado o primeiro banco moderno, embora ainda sem aquelas portas giratórias, né? Que nós conhecemos, né? E que se você tiver uma moedinha, mesmo que pequenininha, esquecida no seu bolso, aquela porta miserável ela vai travar, tá? A ideia se popularizou tanto que no século seguinte, em Florença, a cidade onde ele se localizava, já tinha nada mais, nada menos do que 80 bancos, né? Então, esse banco de São Giorgio, ele surgiu ali na cidade de Florença, tá? E no final no século seguinte, já tinham mais de 80 bancos aí. Então, ele trouxe, né? Ele trouxe e deixou esse legado, o Banco de São Giorgio. Tá? No resto do mundo também não foi diferente, né? A gente sabe que fora da Europa, fora dos Estados Unidos, os outros países acabam copiando tudo que acontece por ali, né? Então, não foi diferente. Com a popularidade dos bancos, outros serviços começaram a ser agregados, como os investimentos no mercado financeiro, por exemplo. Então, começou aí uma diversificação, né? Os bancos passaram a perceber que eles tinham aí um grande filão, né? Uma grande tacada, digamos assim, né? Para ganhar dinheiro, para ganhar mais dinheiro. No entanto, após a crise de 1929, né, essa desordem de serviços é refreada pelos governos que o proíbem. Então, ele mantém os bancos comerciais limitados à tomada e fornecimento de crédito, ou a regulam, abrindo espaço para outros bancos múltiplos, né? Quando houve a quebra da Bolsa em 1929, teve uma crise muito grande, e aí a coisa ficou assim meio desenfreada, né? Ficou meio desordenada. Então, os governos começaram a intervir e começaram a limitar aí tanto a tomada como o fornecimento de crédito, porque era uma coisa muito aberta, né? E a coisa tomou uma proporção tão grande, tão grande, tão grande, que acabou explodindo, acabou tendo uma crise, e grandes investidores naquela época acabaram perdendo vultuosas quantias de dinheiro, levando muitas pessoas à falência e até mesmo ao suicídio, né? Porque a pessoa acabou perdendo tudo, dormiu de uma forma e quando acordou era totalmente pobre e mais pobre do que o mais pobre que tivesse naquela cidade, tá? E além do governo começar a limitar todo esse fornecimento, né? Ele também começou a abrir espaço para que outros bancos pudessem existir. E aí você começa também a criar aí uma concorrência, né? Você começa a ter aí as pessoas brigando por aquele mercado. Se bem que hoje em dia banco já não é mais concorrência, né? Ele já é mais um monopólio estruturado aí, digamos assim, tá? Como é que os bancos sobrevivem? Bom, os bancos conseguem obter lucros através dos juros e das taxas cobradas pelas transações efetuadas. Então, por exemplo, a taxa da manutenção da conta que você paga, os juros de empréstimos que as pessoas pagam através de empréstimo,
taxas de transferência, etc, 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 né? Essas taxas de transferência, óbvio que quando a gente montou a aula, o Pix ainda nem existia, né? Não estava nem sabendo do Pix e a aula já estava montada, enfim, agora fica diferente, porque com o Pix a gente não está pagando mais taxa de transferência, tá? E se bem que no final ele vai acabar sendo cobrado, mas é cobrado das empresas. As empresas ainda vão arcar com essas taxas, né? E nós, pessoa física, nós seremos liberados dessas taxas. Então, por aqui, pela sobrevivência do banco, você percebe quanto dinheiro o banco não ganha, né? Através de juros e só de taxas cobradas dessas transações todas. Então, a gente vê que o banco ele ganha dinheiro e ganha muito dinheiro através de tudo isso, tá? E aí nós temos os tipos dos bancos. Então, que bancos que nós temos aqui, por exemplo? Nós temos bancos comerciais, tá? Banco comercial, ele é uma instituição financeira pública ou privada que concede financiamento de curto prazo e médio prazo para empresas e pessoas físicas, tá? Então, esse banco comercial, ele vai te emprestar dinheiro no curto e no médio prazo, tá? Não importa se você tem empresa, não importa se você é pessoa física. Desde que você tenha uma capacidade financeira, que você comprove que aquele valor que você está recebendo, aquele recurso financeiro que você está recebendo, você vai ter capacidade financeira para ser liquidado, então o banco vai te emprestar o dinheiro. Não tem porquê. E esses bancos comerciais também, eles fazem a captação dos recursos financeiros via débitos à vista, que é a conta corrente, então é o dinheiro, o recurso financeiro que a gente deposita ali no banco, né? Podendo também captar depósitos a prazo, né? Dinheiro que as pessoas ali aplica na caderneta de poupança, aplica num determinado papel, num título, faz uma aplicação pequena, compra um título ali de alguma coisa, né? Para pagar em 60 vezes, você vai fazendo uma poupancinha ali, você compra um título de capitalização, por exemplo, uma previdência privada. Então, toda essa captação que o banco faz, em todas dessas formas que o banco faz, é a forma com que ele tem de pegar todo esse dinheiro e também trabalhar esse dinheiro. O dinheiro não fica parado no banco, né? Então, por exemplo, se você tiver lá R$ 100 parado na sua conta, tá? E ele não está rendendo nada para você, para o banco ele está rendendo alguma coisa. Porque o banco pega os seus R$ 100 com o meu R$ 100, com os R$ 100 do outro, com os R$ 100 do outro, tá? Dá uma determinada quantia e essa quantia que ele aplica. Aliás, o que ele faz? Ele pega todos os saldos, né, no final do dia, quando o banco encerra as operações, tá? Ele pega todos os saldos de todas as contas e aplica esse saldo. E no dia seguinte, ele resgata e devolve para as contas novamente. Por isso que, quando você abre o seu extrato, o dinheiro está sempre lá, mas aquele dinheiro o banco pegou e ele foi aplicado. Vocês já devem ter percebido, não sei, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas, por exemplo, de noite ou muito cedo, por exemplo, né? Se você acordou cedo e você foi conferir o saldo, muitas vezes o teu aplicativo diz assim, indisponível nesse momento, acesse daqui a alguns minutos. É porque o sistema está sendo atualizado, né? Ele tirou o dinheiro e agora ele está voltando o dinheiro. É claro que você nunca vai ficar sem visualizar o seu dinheiro lá, porque aquele dinheiro é seu, tá? Mas por trás de tudo isso existem algumas operações onde ele pega todo esse saldo, ele aplica e no dia seguinte isso retorna, tá? Por isso que o banco, como nós falamos em aulas anteriores, o banco tem que pagar um depósito compulsório, que é justamente para poder garantir toda essa aplicação que é feita, tá? Abrindo um parênteses aqui rapidinho, eu não sei se vocês viram uma reportagem que passou hoje acho que foi no Bom Dia São Paulo, né, logo cedo, de uma outra financeira, uma tal de JJ financeira, JJ não sei o quê, de um cara, que acabou explodindo, né? Era uma pirâmide financeira. E o cara, ele conseguiu arrematar mais de 170 milhões de reais, ele patrocinou
Vasco da Gama, Botafogo, ele pagou cachê para o Sérgio Malandro fazer propaganda, outras pessoas também do meio artístico para fazerem propagandas, etc. e tal. E essas pessoas acreditaram tanto naquilo que estavam fazendo que acabaram pegando seu dinheiro e aplicando na empresa. E era um tremendo de um golpe, né? Então precisa tomar muito cuidado com juros milagrosos, né? Aquele cara que chega para você e fala, não, a poupança está te pagando 1%, 2%, né? Eu te pago 10% ao dia. Isso não existe, tá? Isso não existe, ok? Você vai acabar levando um tombo, ok? Então, não entre que realmente é gelado, tá? Mas é dessa forma que o banco trabalha. O banco faz as captações de todo o dinheiro que existe no mercado, né? Banco A, Banco B, Banco C, etc. e tal. E depois, entre eles mesmos, eles fazem ali as aplicações de um para o outro, do outro para um, ou aplica no mercado internacional, enfim, para poder aí ir girando a roda, ok? Bom, nós agora temos os bancos de investimentos, né? O próprio nome está dizendo, banco de investimento, você vai ali fazer investimentos nesse banco, único e exclusivamente fazendo investimentos, tá? Então, você tem as instituições financeiras privadas que concedem financiamentos de médio e longo prazo para estas empresas, tá? Prestam serviços especializados em operações de participação societária de caráter temporário, por exemplo, oferta inicial de ações, operações internacionais, administração de carteiras de investimentos, enfim, outras aplicações que possam aparecer, tá? E fazem a captação de recursos financeiros apenas via depósitos a prazo, dado que não possui conta corrente, ok? Por isso que é chamado banco de investimentos. Então, quando você tem algum dinheiro num banco de investimento, é simplesmente para investir o seu dinheiro. Por isso que ele fala depósito a prazo, né? Depósito a prazo significa que você está fazendo uma aplicação durante um determinado período. Então, você não vai receber esse dinheiro, ele não vai estar disponível no dia seguinte. Você está aplicando durante um determinado período. Tá, você tem período ali de médio prazo, de longo prazo. Então, médio prazo, vamos dizer aí que seja 6 meses, né, um ano. Vai? Então, quando você coloca o seu dinheiro no banco de investimento, você não compensa você sacar, tirar, resgatar esse dinheiro antes de um ano, porque se você resgatar esse dinheiro, você vai perder muito mais dinheiro do que quando você colocou esse dinheiro, dependendo da quantia que você colocou, tá? Então, o ideal realmente é você separar uma parte, saber que não vai precisar daquela quantia, né, no curto prazo, tranquilo, sossegado. Então, você aplica. Então, banco de investimento é só para investimentos, né? Então, tá lá, a oferta inicial de ações, então você vai comprar ações, você vai fazer uma operação internacional, vai comprar determinados títulos, vai aplicar em determinados títulos, tudo mais, ok? Aí nós temos os bancos múltiplos ou os bancos universais. E banco múltiplo, esse nome, ele não é assim muito antigo, ok? Ele tem aí mais ou menos uns 30 anos, mais ou menos, 35 anos, que surgiu esse nome de banco múltiplo, tá? Então, são instituições financeiras públicas ou privadas, não importa, que prestam vários serviços financeiros. Então, é um mix de banco comercial e de banco de investimento. Então, você tem aí Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Santander, o Safra. Então, você tem vários bancos, né? Então, você consegue ter uma conta corrente ali, né? Ao mesmo tempo que você consegue investir o seu dinheiro ali. Então, ele faz as duas pontas, né? Ele tanto trabalha com o banco comercial, o dia a dia, você tem a sua conta, vai lá, saca, deposita, paga a conta, resgata, aplica na poupança, etc e tal. Ou você chega nesse banco e fala, não, eu quero aplicar aí, fazer uma aplicação em 6 meses, um ano, 24 meses, né? Eu não estou precisando desse dinheiro, vou deixar esse dinheiro parado aí, aplicado, e depois eu vejo o que eu faço com esse dinheiro, tá? Então, esse tipo de banco ele é conhecido como banco múltiplo, porque ele tem ali múltiplas funções, ok? Como é que um banco comercial funciona?
Bom, burocraticamente falando, o banco comercial ele tem que ser e deve ser constituído sobre uma sociedade anônima. Você não vê um banco comercial limitada, MEI, né? Empresa individual, de forma alguma. Todos os bancos eles devem ser formados uma sociedade anônima, tá? Isso significa que ele não possui capital social sob o domínio de alguém, de uma determinada pessoa, de alguém específico, mas ele é dividido em ações que podem ser transacionadas, né? Então, quando o cara constitui um banco, ele está constituindo na forma de sociedade anônima, tá? E ele vai colocar as ações na bolsa de valores, justamente para vender essas ações, captar esses recursos para que possa aí começar a girar. Se bem que na hora que se inicia a sociedade anônima, ele tem uma quantidade maior de sócios, né? Então, por isso que ele não é considerado de uma única pessoa, de alguém específico, porque ele tem ali vários sócios. E depois esse banco, todo esse capital é dividido em ações e essas ações podem ser transacionadas, tá? Além disso, a organização deve apresentar em sua denominação o termo banco para ser considerado legítima, né? Então, eu não vou abrir lá Zé da Silva, simplesmente SA, né? Eu preciso colocar Banco Zé da Silva, Sociedade Anônima. E assim como todas as demais classificações de bancos, o banco comercial, ele também é supervisionado pelo Banco Central do Brasil, seguindo as regras do sistema financeiro nacional, né? No entanto, não é só de conceito legal que um banco comercial ele vai viver, né? No dia a dia, ele precisa ter aí uma movimentação, né, para que ele possa ali sobreviver. E de que forma acontecem essas transações? Então, você tem movimentação em conta corrente e também em conta poupança. Você tem os usos dos cartões, sejam ele cartão de débito ou seja de cartão de crédito. Você tem emissão de cheques, pagamento de contas. Você tem transferências entre contas bancárias da mesma instituição ou de instituições diferentes. Você tem custódia de bens em cofres. O que é a custódia de bens em cofres? Então, você tem aí, por exemplo, moeda estrangeira, você tem joias, você tem quadro, você tem aí papéis, né? Então, você aluga um cofre, né, do banco, vai lá, deposita naquele cofre, você tem a chave daquele cofre, né? E tá sobre a guarda do banco, mas só você pode ir lá e abrir, mediante, claro, senhas, identificação e uma série de coisas, tá? Então, você não pode ou não quer ter um cofre em casa para guardar tudo isso, por uma questão de falta de segurança, né? Então, você guarda lá no banco, que o banco, queira ou não queira, né? Embora aconteçam algumas coisas, mas o banco tem muito mais segurança para guardar aquilo que é seu do que deixar em casa também, né? O banco também ele vai te oferecer empréstimos de diversas formas, diversas maneiras, tá? E para financiar as suas operações e garantir todos esses serviços, os bancos comerciais recolhem depósitos à vista, que é o via conta corrente, ou depósitos a prazo, através dos investimentos com certificado de depósito bancário, que são os CDBs, aquelas aplicações que a gente costuma fazer, né? Então, como é que ele vai aplicar no mercado financeiro o banco? Ele vai pegar lá o saldo de todas as contas correntes, contas poupanças que está lá, né? Não importa se tem R$10, se tem 10 mil, se tem 100 mil ou se tem 1 milhão, ele vai juntar todo esse saldo. Ele vai pegar também os depósitos a prazo. Então, de novo, né? Depósito a prazo é igual à compra de títulos que você fez. Você fez um depósito a prazo, né? Você depositou um determinado dinheiro no banco, um recurso financeiro, que você vai resgatar dali um determinado tempo que foi estipulado, que foi acordado entre você e a instituição financeira, tá? Então, ele vai pegar todo esse dinheiro que está aplicado e ele mesmo vai fazer outras operações, tá? Então, ele também depende de fazer operações para poder garantir aí um lucro, né, alguma coisa a mais, porque afinal de contas
através desse lucro, que ele vai tirar uma parcela para poder pagar os seus investimentos lá no banco. É dessa forma que funciona, tá? Bom, qual a diferença entre um banco comercial e um banco múltiplo? O banco comercial, ele presta serviço ligado ao crédito, tomando recursos e emprestando a outras pessoas. O banco múltiplo também pode fazer isso, ok? Isso porque um banco múltiplo é uma instituição que agrega o serviço dos 2 ou mais tipos diferentes de bancos. E ele tem autorização para oferecer esses serviços simultaneamente. Tá? Então, ele também pode ser tanto um banco comercial como um banco de investimentos. Isto é, ele pode tanto oferecer empréstimos quanto intermediar operações no mercado financeiro. Isso sem falar nas outras categorias, que ele também pode desempenhar. Tá? Então, basicamente, a diferença é essa, banco comercial e banco múltiplo, né? A gente já viu lá atrás que o banco múltiplo, ele oferece aí vários serviços, já o banco comercial, ele se detém mais em prestar serviços ligados ao crédito, tomando e emprestando recursos a outras pessoas. Então, se você for aí num banco comercial, simplesmente você deposita ou tira dinheiro ou pega empréstimos, por exemplo. Então, o banco comercial ele é ligado basicamente ao crédito. Então, ele toma recurso, empresta recurso e tudo mais. Já o banco múltiplo, ele faz as duas funções, né? Ele tanto é banco comercial, a transação de dinheiro, de depósito de pagamento, como também ele é de banco múltiplo, então ele pode tomar dinheiro emprestado, ele pode emprestar dinheiro e tudo mais, ok? Bom, qual é o risco de tudo isso? Será que eu colocar meu dinheiro no banco, eu comprar papéis de uma determinada empresa, né? Eu efetuar a compra de ações de uma instituição dessa, será que eu tenho algum tipo de risco, eu sofro algum tipo de risco? Né? Tudo que nós fizermos na nossa vida, né, nós temos risco. Tá? Nada do que você faz é isento de risco. É tudo, né? Você sai de casa, você está correndo risco, né? Por exemplo, você saiu sem guarda-chuva, pode chover, você saiu sem blusa, pode fazer frio, ou você está de guarda-chuva e de blusa, pode fazer calor. Então, o risco é nosso, nós não sabemos o que vai acontecer, né? Então, sempre há o risco dos clientes depositantes decidirem sacar os seus recursos ao mesmo tempo, mesmo que não haja nenhuma notícia negativa sobre a liquidez desse banco. Por isso que o banco efetua diariamente um depósito compulsório no Banco Central, justamente por quê? Porque se todo mundo ao mesmo tempo for sacar o dinheiro, ele precisa ter essa reserva, e essa reserva está lá depositado no Banco Central, né, para poder garantir se todo mundo for sacar o dinheiro. Pode acontecer? Pode. Por que não pode acontecer de amanhã cedo todo mundo levantar e falar, quer saber? Tá chegando o Natal, é dezembro, eu tô querendo viajar, vou lá sacar meu dinheiro. O outro pensa assim, tá chegando dezembro, vou me dar um presente, vou comprar um carro novo. O outro diz assim, é meu casamento, nós vamos casar, quero fazer uma bela festa, quero fazer uma bela viagem, vai lá e saca o dinheiro. Então, tá todo mundo sacando dinheiro. O banco vai ficar absolutamente sem nada, e ele precisa ter dinheiro para poder pagar, porque afinal de contas, ele está trabalhando com o nosso dinheiro. Né? E aí, tem risco de você chegar lá e tirar o dinheiro e não ter? Tem esse risco. Tá? Já aconteceu isso, inclusive, várias vezes. Para isso, eles devem conseguir analisar em que momento devem emprestar mais dinheiro, fornecer crédito, e quando deve aumentar os seus encaixes totais. Ou seja, se eu estou percebendo que está havendo uma grande quantidade de saques, como por exemplo agora esses meses, né? Novembro, dezembro, as pessoas estão sacando muito dinheiro porque vão gastar, vão comprar presentes, né? Vão se presentear, vão comprar presente para os professores, panetone para os professores, para entregar no final do ano, aquela história toda. Então, o que o banco faz? O banco já faz uma previsão e ele já sabe que de tal período a tal período, muito provavelmente nós vamos ter aí uns saques de larga escala, né? Então, a gente precisa tirar o pé. E aí, o que o banco faz? O banco aumenta a taxa
de juros, ele desestimula o crédito, né? Ele vai desestimular o crédito para que, em virtude dele não ter, entre aspas, né, capacidade financeira para ficar emprestando dinheiro para os outros. Então, ele diminui, porque de onde ele tira o dinheiro, as pessoas estão sacando. Lembra que lá no comecinho eu disse assim, que para você ganhar dinheiro, você precisa trabalhar com o dinheiro do outro, não com o seu dinheiro. Com o nosso dinheiro, a gente não ganha. Nós ganhamos dinheiro com o dinheiro dos outros. Né? Quando a gente tem a oportunidade de trabalhar dinheiro dos outros, aí sim a gente ganha dinheiro. Então, é uma forma de desestimular aí o crédito, né? De tirar um pouco dinheiro, de não captar dinheiro, digamos assim, das pessoas não retirarem dinheiro emprestado. Tá? Então, buscando minimizar os riscos de saques excessivos, os bancos comerciais podem tentar diversificar as suas fontes de depósito através de depósitos a prazo. Novamente, o que significa o depósito a prazo? As aplicações que nós fazemos, né? As compras de papel que nós fazemos, os títulos que nós fazemos, tá? Então, apesar dos depósitos a prazo exigirem dos bancos o pagamento de juros aos seus aplicadores, eles trazem a vantagem da informação antecipada de quando, ou seja, em qual data, os clientes farão provavelmente os saques, já que exige um período mínimo, uma carência, que o depósito precisa ficar aplicado para que comece a render juros, né? E análise para quem pode emprestar para também evitar um calote. Então, é dessa forma que o banco tira o pé, né? Como você faz uma aplicação a prazo, né? Você fez um depósito a prazo e você acordou com o banco que aquela aplicação você só vai resgatar a partir de um determinado período. Você tem uma carência ali para sacar, né? Se bem que se eu quiser sacar antes, eu posso sacar antes, você pode sacar antes, mas você não vai ser remunerado. Então, suponha que você fez uma aplicação por 24 meses, você deixou o dinheiro lá já 12, né? E você resolve sacar. Você vai perder muito dinheiro, porque afinal de contas ele não vai te pagar o que era acordado, porque você simplesmente resolveu sacar o dinheiro antes, né? Então, o banco também precisa se prevenir quanto a isso, né? Porque senão ele acaba também ficando descapitalizado, né? E a outra ponta também é a análise de quem pode emprestar dinheiro. Então, todas as vezes que você vai emprestar dinheiro, que você vai pegar dinheiro no banco, né? O banco faz ali um rastreamento da sua conta, um rastreamento ali do seu CPF, como é que está a sua vida financeira, como é que está andando todas as coisas, para saber se você tem ali capacidade financeira para arcar com os custos daquele empréstimo que você está fazendo, que você está pedindo, né? Dessa forma também ele evita calote. Isso não significa que não possa acontecer um calote de uma pessoa, nossa, nota 10, né? O cara levou lá um diploma de Harvard, levou uma série de testemunhas, tem uma série de coisas, uma ficha lindíssima, bonita, etc e tal. Não significa que não possa acontecer alguma coisa, né? Claro, pode acontecer com um, com outro, etc e tal, mas o banco procura minimizar esses riscos, né? Controlar todos esses riscos aí para que, de fato, não aconteça absolutamente nada ou ele não tenha nenhum tipo de prejuízo.